Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um encontro do 3 em 30. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor aqui de Ética Jurídica do Oscar Cursos. Bem-vindos então ao nosso terceiro encontro. Para quem não conhece aqui ainda, bem-vindo pela primeira vez, bem-vinda. Eu peço antes de qualquer coisa que você então se inscreva aqui no canal, e espero que você ative também o sininho para receber as notificações e deixe aqui o seu like e o seu joinha para ajudar aqui o canal. Então, nós precisamos sempre da tua ajuda para que nós possamos aí melhorar o nosso atendimento a vocês. Primeiro passo, o que nós podemos dizer? Você sabe o que é o 3 em 30? Para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente. Quem já sabe, eu peço só um pouquinho de paciência. O 3 em 30 são 3 meses de estudos em 30 dias para você estudar. Qual é o nosso método? O nosso método significa análise e resposta de questões dos exames anteriores. Até porque o nosso examinador ele repete alguns temas e ele refaz algumas questões. Então, nosso objetivo aqui é buscar a mens maestria, ou seja, a mente do examinador, a mente do mestre. E buscar, então, a mente do examinador encontrando nas questões ali o elemento central de como ter a aprovação. Não basta só estudar, mas é importante ter um método de entendimento, uma estratégia para atacar a sua prova e para que você realize o seu objetivo. Só que aqui não é só estratégia, aqui nosso passo constitui também estudo. Então, por isso, vamos trabalhar aqui juntos nesse momento duas questões. Uma sobre a questão que envolve especificamente a publicidade do advogado e o segundo sobre prescrição para ação de cobrança de honorários advocatícios. Pois bem, vamos lá então, meus amigos, sem perder tempo mais, vamos trazer aqui as questões. Para quem quiser me acompanhar, meu Instagram é @prof.abacuquesodré. Para quem quiser me adicionar também no Facebook é Abacuque Wellington Sodré. E estou à disposição para poder ajudá-los da melhor forma possível. Vamos lá então? Qual é o nosso passo então? Primeiro ponto, nossa primeira questão foi extraída do exame 25. O advogado Walter instalou na fachada do seu escritório um discreto painel luminoso com os dizeres Advocacia Trabalhista. A Sociedade de Advogados X contratou a instalação de um sóbrio painel luminoso em um dos pontos de ônibus da cidade, onde constava apenas o nome da sociedade, dos advogados associados e do endereço da sua sede. Já a advogada Helena fixou-se em todos os elevadores, do prédio comercial onde situa seu escritório, cartazes pequenos contendo inscrições sobre seu nome, o ramo de direito que atua e o andar em que funciona o escritório, considerando as situações descritas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, nosso examinador quer que você observe essa questão da publicidade analisando a partir da ótica de qual diploma legal, qual dos diplomas regulamentares, o Código de Ética e Disciplina da OAB. Quais são as questões? Apenas Walter e a Sociedade X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade profissional? B. Apenas Helena violou a disciplina quanto à ética na publicidade profissional? C. Walter, Helena e a Sociedade de Advogados violaram a disciplina quanto à ética na publicidade profissional? D. Apenas a Sociedade de Advogados e Helena violaram a disciplina quanto à ética na publicidade profissional? Então, nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, aqui nós temos a seguinte ponderação. O que você precisa saber? Se você observar lá o artigo 39 do nosso Código de Ética e Disciplina, ele vai dizer, então, que a questão da publicidade, o escritório de advocacia, a sociedade de advogados, o advogado, ele pode fazer uma publicidade de que forma sóbria, direta, sem mencionar questões mercadológicas, apenas indicando as atividades e o nome, no máximo ali o nome da sociedade. Lembrando que Walter ele fez ali apenas uma menção à advocacia trabalhista. Já a sociedade observou, se você observar, ela observou
primeiramente, pode parecer que observou o código de ética, mas, na verdade, ela não se atentou ao que descreve o artigo 40, inciso 2º e inciso 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB. E o que diz o artigo 40, inciso 2º e inciso 5º? Que não pode haver o que? Painel luminoso. Não pode haver ali com os dizeres e o contato, nome da sociedade, nome dos advogados, área de atuação. Não pode, então, haver esse tipo de divulgação. Então, artigo 40, inciso 2º, inciso 5º do Código de Ética e Disciplina. E Helena colocou ali a sua imagem e identificação do escritório andar nos elevadores, o que também está proibido pelo artigo 40, inciso 3º e também o inciso 5º. Se você observar, então, com base no artigo 39 e artigo 40, apenas a conduta de Walter está em conformidade com as regras éticas. Então, a conformidade ética está na sobriedade apenas do advocacia trabalhista. Então, nesse sentido, nós podemos observar que a única resposta correta seria apenas a Sociedade de Advogados e Helena violaram a disciplina quanto à ética na publicidade profissional. Todas as outras questões que envolvem a alternativa C, por exemplo, inclui Walter. Walter está regular, então Walter, aqui eu já excluiria. Apenas Helena. Não foi apenas Helena, a Sociedade X também deixou de cumprir. E a A, quando inclui Walter, também automaticamente ali ela é uma resposta equivocada. Pois bem, meus amigos, vamos em frente então? A nossa próxima questão, ela trata dos honorários advocatícios. Quando posso cobrar? Até quando posso cobrar? Qual é o prazo prescricional? Então ela foi extraída do nosso último exame da OAB e trata da prescrição para ação de cobrança de honorários advocatícios. Então, o que diz o enunciado? O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê-lo extrajudicialmente, tendo em vista a pendência do inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado por ambos foi assinado em 10 de 3 de 2015, não prevista a data do vencimento. Em 10 de 3 de 2017 foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10 de 3 de 2018, Fernanda notificou extrajudicialmente Flávio, pois este ainda não havia adimplido os valores relativos aos honorários contratuais acordados. A ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em A. 3 anos contados de 10 de 3 de 2015, B. 5 anos contados de 10 de 3 de 2017, C. 3 anos contados de 10 de 3 de 2018, D. 5 anos contados de 10 de 3 de 2015. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês muito bem sabem que o tema da prescrição é um tema sobre a perda do direito do exercício da ação. Então, perda do exercício do direito de ação. Então, perda do exercício do direito de ação. Então, a parte não pode mais exercer seu direito de ação em face daquele que lhe deve ou que deve cumprir alguma obrigação. Em regra, nos termos do artigo 206 do Código Civil, um contrato particular assinado por duas partes ou instrumento público, ele tem prescrição de 5 anos, artigo 206, inciso 5º do Código de Direito Civil, Código Civil Brasileiro de 2002. Pois bem, dito isso, mas e como funciona a OAB? Na OAB, a questão não é regida pelo Código Civil, a questão é regida pela nossa Lei 8.906, então nossa Lei 8.906 de 94, lá no seu artigo 25 estabelece o seguinte: prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado contados a 1. Do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, da última ação do serviço extrajudicial, da desistência ou da transação, da renúncia ou da revogação do mandato. Então, o nosso caso aqui, ele trata de uma questão de extrajudicial, uma questão de inquérito civil, cujo termo final foi 10 de 3 de 2017. 10 de 3 de 2017 foi quando Fernando realizou o último ato no inquérito civil perante o Ministério Público. Logo, nos termos do artigo 25 do Estatuto da OAB e da Advocacia,
ou Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, no inciso 3º, então o nosso inciso 3º, ele vai dizer que se trata da última ação do advogado, e a última ação foi 10/3/2017. Então, prescrição para a ação de cobrança de honorários, 5 anos, artigo 25, caput, e da questão que envolve a atuação extrajudicial do último ato. O Fernando realizou o último ato em 10/3/2017. Não seria ali 3 anos, então, porque 3 anos é reparação por enriquecimento sem causa, então não se aplica. Assim como também a alternativa C, também 3 anos não se aplica. Então, no caso, se você fosse para você ter uma dúvida, era para ser entre os 5 anos em 10/3/2017, que foi quando realizou a última ação, ou 5 anos contados do 10/3/2015, que foi o momento que assinou o contrato. Não é o momento da assinatura, é o momento da realização do último ato extrajudicial. Quando ocorreu o último ato extrajudicial? Em 10/3/2017. Meus amigos e minhas amigas. Então, o que é importante você ter em mente quando você vai identificar uma questão? Você tem que ter em mente qual é a exigência do meu examinador. Qual é o diploma legal que ele está se referindo? Especialmente em ética, a gente tem 3 importantes diplomas legislativos ou regulamentares. O nosso Código de Ética e Disciplina da OAB, o Estatuto da OAB, o Estatuto, que é lei em sentido formal e material, o Código de Ética, que é uma resolução, mas que tem eficácia normativa, e o regulamento, que também tem eficácia regulamentar. Então, você precisa observar e conjugar, entender e identificar as questões das matérias. Matéria envolvendo questões práticas da advocacia e do regulamento e da forma como deve ser entendida, como o caso aqui da prescrição, questão do contrato de honorários, estatuto. Pensou em estrutura ética, vou para o Código de Ética e Disciplina. Pensou em algo mais regulamentar, então você vai para o regulamento interno, a questão que envolva aí as situações mais práticas, mais regulamentares, elas estão ali no nosso regulamento, que vai regular os procedimentos internos da OAB. Essa então, meus amigos, era a questão desta semana do nosso encontro, são as 2 questões que tratavam especificamente de 2 pontos importantes: publicidade do advogado e também prescrição para ação de cobrança de honorários. Lembrando que a questão da publicidade é uma questão muito importante. Eu quero que você tenha em mente isso. Eu quero que você observe lá o seu artigo 40 e você observe o inciso 6º lá do artigo 40 do Código de Ética. E analise, verifique que a questão da internet é uma questão problemática. Então, atenção no nosso artigo 40. Aguardo vocês então no nosso próximo encontro e não esqueçam, leitura do Código de Ética, leitura do Estatuto da Advocacia e leitura do regulamento. Além disso, fazer questões. Lembra, se você quer fazer questões, na descrição desse vídeo tem um link que você pode se inscrever. Se você se inscrever, vai receber um material inteiramente gratuito feito para você. 900 questões, 100 questões de cada uma das matérias mais importantes, das 9 principais matérias para o seu exame. Se você treinar com questões, com certeza isso vai te dar uma visão um pouco melhor para você entender a mente do examinador. E se você entender a mente do examinador, você está no caminho para a aprovação. Então, estudar e entender a mente do examinador são os 2 pontos importantíssimos para você avançar e realizar o seu sonho, que é obter a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Até o nosso próximo encontro, um forte abraço.